Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre a média e amplitude de um conjunto de dados. Vem comigo! Bem pessoal, eu vou começar aqui discutindo com vocês alguns conceitos. O primeiro conceito que eu quero discutir com vocês, eu vou discutir com vocês os conceitos de média e de amplitude e vou mostrar algumas situações que envolvam esses conceitos para nós conseguirmos destrinchar de fato o que significa essas coisas. Então a primeira delas é a média, eu quero falar o que é a média. A média de um conjunto de dados, quando eu tenho um conjunto de números, de dados, e eu quero fazer a média estatística desse conjunto, eu vou somar todos esses valores e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Então observe a seguinte definição. A média estatística de uma lista finita de números, x1, x2, etc. xn é igual a m igual a x1 mais x2 mais etc. mais xn sobre n. O que significa isso? O que eu acabei de comentar com vocês. Nós vamos pegar todo esse conjunto de dados, somá-los e dividir pela quantidade de dados que temos, Então vamos ver isso em algumas situações aqui, Calcule a média de cada um dos seguintes casos. Letra A, nós temos 15, 48, 36. Letra B, nós temos 80, 71, 95 e 10. Letra C, 59, 84, 37, 62 e 10. Então vamos fazer a média em cada um desses conjuntos aí de dados que nós temos. Nós temos 15, 48 e 36, três números. Queremos fazer a média desses três números, O que nós precisamos fazer? Pelo que eu comentei com vocês, nós vamos pegar esses três valores, x1 igual a 15, x2 igual a 48, x3 igual a 36. Qual é a quantidade de dados que nós temos? Nós temos três dados, três valores. Nós vamos somar esses três valores pela fórmula e dividir pela quantidade de valores que temos, que nesse caso é 3. Vai ficar 15 mais 48 mais 36 dividido pela quantidade de números somados, que nesse caso é 3. Isso vai resultar em 15 mais 48 mais 36 resulta em 99, que dividido por 3 dá 33. Então a média desses três números é igual a 33. A média dos números 80, 71, 95 e 100. Mesma coisa, pessoal. Eu tenho esses quatro valores, x1, x2, x3 e x4. Eu tenho quatro dados, n igual a 4. Então vou somar esses quatro valores pela fórmula e dividir por 4. Então vai ficar 80 mais 71 mais 95 mais 100 dividido por 4. Isso vai me dar o seguinte, 80 mais 71 mais 95 mais 100, isso resulta em 346. Então, com 346 dividido por 4, que vai resultar em 86,5. 86,5, portanto, é a média desses quatro números. Se eu faço a média dos quatro números que estão listados, isso vai dar 86,5. Vamos fazer agora a média dos números 59, 84, 37, 62 e 10. Então, x1, 59, x2, 84, x3, 37, x4, 62, x5 igual a 10. E o número de dados que nós temos 5 valores que queremos fazer a média aqui. Então vamos fazer a soma desses 5 valores e dividir por 5. 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10 dividido por 5, então vai resultar em 252 dividido por 5. Se eu somo esses 5 valores que estão aqui na parte de cima, isso vai dar 252. E aí eu vou dividir por 5 para encontrar a média, portanto, desses valores. Então, fazendo isso, eu obtenho 50,4. Portanto, a média desses 5 valores, 59, 84, 37, 62 e 10, é igual a 50,4. Essa é a média. Bem, pessoal, e a amplitude? O que é a amplitude de um conjunto de dados? Observem um quadro aqui e vejam o conceito de amplitude. A amplitude de um conjunto de dados nada mais é do que a diferença entre o elemento de maior valor desse conjunto e o de menor valor. Portanto, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor elemento do maior. Então nós pegamos a lista, nós vamos de novo agora com essas três listas fazer a amplitude em cada um dos casos. Nós encontramos o maior valor e o menor e fazemos a diferença do maior pelo menor, que é a conta de subtração. Vocês sabem que diferença significa isso. Então nós temos aqui os números 15, 48 e 36. Qual que é o maior deles? O maior deles é o 48. Qual que é o menor deles, pessoal? O menor deles é o 15. Para eu fazer a amplitude, eu vou fazer a diferença entre o 48 e o 15, ou seja, 48 menos 15,
48 menos 15, quando você faz esse cálculo aqui, você obtém qual valor? Você obtém o valor 33. Portanto, 33 é o valor da amplitude nesse caso, pessoal. Tá certo? Então, para você calcular a amplitude é assim. Letra B, nós queremos calcular a amplitude neste caso aqui. Nós temos os números 80, 71, 95 e 100 e queremos calcular a amplitude nesse caso. De novo, eu vou procurar qual desses números é o maior. Nesse caso aqui vai ser o 100. Procuro dentre esses números qual o menor. Nesse caso é o 71 e faço a diferença do maior pelo menor. Então vai ficar 100 menos 71. Esse é o valor da amplitude que nesse caso aqui, especificamente, vai resultar em 29. Se eu faço 100 menos 21, isso resulta em 29. Portanto, 29 é o valor da nossa amplitude aqui nesse caso. Última lista aqui que eu quero discutir com vocês é essa aqui com os números 59, 84, 37, 62 e 10. Eu vou pegar essa lista de números, verificar qual que é o maior, que nesse caso vai ser o 84. Vou verificar qual que é o menor valor, que nesse caso é o 10. E para calcular a amplitude eu vou fazer a diferença do maior pelo menor. Ou seja, eu vou fazer 84 menos 10, isso vai resultar em 74. Portanto, 74 é o valor da amplitude daqui dessa lista de números. Bem, pessoal, e com essa última situação nós vimos aqui o que significa você calcular a média de um conjunto de valores, o que significa você calcular a amplitude de um conjunto de valores. E com essa situação aqui eu encerro essa nossa aula, né? Desejo um grande abraço a todos vocês e na próxima aula nós vamos ver algumas situações envolvendo, né, o cálculo de médias e de amplitude. Até mais, valeu!